Olá, turma querida, como vocês estão? Espero que bem. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre as condições que os micro-organismos precisam para se desenvolver. Não sei se vocês se lembram, em outros encontros, que nós falamos que os micro-organismos são seres microscópicos, Eles são milhões de vezes menor do que 1 milímetro que a gente consegue ver na régua. Então, por isso, a gente só consegue visualizá-los com auxílio de um microscópio, tá? Por isso também que eles se multiplicam tão rapidamente e podem dar tanta dor de cabeça para a gente quando a gente não quer que eles se multipliquem. Então, o que é que os micro-organismos precisam para se multiplicarem? Eles precisam de alimentos, como qualquer ser vivo, tá? Só que o alimento para o micro-organismo não precisa ser esse alimento grande, bonito, que a gente está acostumado para a gente. Na verdade, qualquer resíduo de matéria orgânica já pode ser um alimento muito bom para o micro-organismo. Muitas vezes, quando a gente deixa de lavar corretamente uma superfície, já é o suficiente, aquele resíduo que fica já é suficiente para que os micro-organismos consigam se proliferar. Então é por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com a higiene, porque qualquer resíduo já pode ser um foco para o desenvolvimento microbiano. Da mesma forma, a água, Ser vivo precisa de água para se multiplicar. E se eu retirar a água, com certeza os micro-organismos já não conseguem mais se multiplicar. Por mais resistentes que eles sejam a ambientes mais secos, mas eles precisam de um mínimo de água. Então é por isso que quando a gente começa a remover a água em alguns alimentos, como é o caso da carne de charque, da carne de sol, de um bacalhau. Então, esses alimentos são conservados pela remoção de água devido à adição do sal, que o sal vai absorver a água que estava presente no alimento. E uma vez removida a água, os micro-organismos não conseguem se desenvolver. Além disso, o ar também é uma condição que alguns micro-organismos precisam para se desenvolver, apesar de que outros micro-organismos não necessitam da presença do oxigênio para conseguir se desenvolver, como é o caso do famoso Clostridium botulino, que causa o botulismo, que é uma doença muito grave que afeta o sistema nervoso central, e ele precisa justamente da ausência do oxigênio para conseguir se multiplicar. Bom, e claro, a gente não pode deixar de falar com relação à temperatura. Micro-organismo, ele sempre vai ter uma temperatura que é excelente para o desenvolvimento dele, uma temperatura que inibe esse desenvolvimento e outra temperatura que vai matá-lo, tá? A partir de determinado grau. Então, aqui a gente vai falar de uma forma geral, para a maioria dos micro-organismos. A grande maioria deles precisam de temperaturas entre 15 e 50 graus para se desenvolver. Principalmente as nossas temperaturas ambientes, em torno de 30 graus, que são excelentes para o desenvolvimento dos micro-organismos, inclusive aqueles que fazem mal à nossa saúde. E é por isso que sempre que a gente manipula alimentos, a gente deve evitar as temperaturas ambientes, manipular os alimentos a temperaturas ambientes. Agora, se eu quero retardar, inibir o desenvolvimento dos micro-organismos, eu sempre vou utilizar temperaturas mais baixas, abaixo de 15 graus, mas principalmente aqui, abaixo dos 4 graus. Isso porque nessa temperatura a grande maioria dos micro-organismos ficam assim, com carinha de dormindo, de preguiçoso. Eles não gostam de trabalhar, Eles vão estar querendo sempre ficar dormindo, então eles se reproduzem muito mais lentamente. Bom, já temperaturas mais altas, principalmente acima de 60 graus, são letais para o desenvolvimento de micro-organismos, ou seja, são
temperaturas que com certeza vão matar os micro-organismos. É claro que a gente sempre tem que lembrar que para cada temperatura eu vou ter um tempo correspondente. Por exemplo, se eu quero matar a salmonela, basta eu deixar 60 graus por 15 minutos para que essa morte aconteça. Se eu aumentar essa temperatura para 75 graus, por exemplo, aí também eu vou reduzir o tempo, eu não preciso mais de 15 minutos, bastam 5 minutos para que, ou mesmo, dependendo do tipo de alimento, alguns segundos para que eu consiga eliminar essa salmonela. E além disso, né, onde é que eu encontro os micro-organismos? Eu consigo encontrar os micro-organismos nas matérias-primas. Toda matéria-prima ela tem uma microbiota inicial que já é própria dela, que vem da natureza, e é por isso que toda matéria-prima a gente considera que ela é contaminada e também por isso ela vai ficar sempre excluída. Nunca pode haver o contato da matéria-prima com o produto final, porque senão isso vai ocasionar o que a gente chama de contaminação cruzada. Da mesma forma, nas superfícies sujas, né? E quando eu falo suja, lembrando que basta não ter sido lavada corretamente para que haja alguma matéria orgânica, e isso já é considerado sujeira quando a gente está manipulando alimentos. Então, uma superfície mal lavada, uma superfície que ficou muito tempo contaminada, ela pode ser um foco de micro-organismos. E claro, né, na Terra, a Terra é um dos locais mais pródigos, vamos dizer assim, os locais mais férteis também para o surgimento de micro-organismos. Os micro-organismos mais os que causam os sintomas mais graves de doença, de uma forma geral, eles vêm da terra. E é por isso que a gente tem que evitar ao máximo o contato do alimento com o solo. O alimento nunca pode ficar direto no chão, mesmo que esteja embalado. E outra coisa, lembrar de evitar o acesso do alimento à poeira, porque poeira é solo em suspensão. E isso vai fazer com que leve também os micro-organismos que estão na terra. Além disso, a gente consegue encontrar os micro-organismos no homem, né? Seja no cabelo, que os micróbios que estão no ar, né, pousam lá no cabelo, seja na boca, no nariz, que existem vários micro-organismos perigosos que podem estar no nariz e na boca, por isso que a gente não pode falar sobre o alimento, não pode espirrar sobre o alimento, porque senão a gente vai estar colocando no alimento os estafilococos, que são os micro-organismos que podem causar intoxicação alimentar, a gente ainda vai falar sobre isso. No nosso intestino tem uma série de micróbios, micro-organismos que são perigosos, como as famosas salmonelas. Nas nossas mãos, toda vez que a gente não faz uma higiene pessoal correta, e hoje em dia com essa Covid, todo mundo sabe higienizar de forma correta as mãos, é indispensável que isso seja feito antes de manipular qualquer tipo de alimento para justamente evitar uma contaminação. E claro, os nossos pés, eles têm vários micro-organismos provenientes do ar, da terra, das próprias mãos, e isso faz com que sempre que se faça uma manipulação dos alimentos, a gente tenha que usar um sapato, um calçado fechado. Eu nunca posso manipular alimento com calçado aberto, porque isso pode ocasionar em uma contaminação. Para vocês terem uma ideia, em uma mão suja existem mais micróbios do que pessoas em todo o planeta. E quando a gente fala mão suja, não é uma mão que está suja de lama, de terra, de nada disso não. É aquela mão que passou uma manhã, um turno, sem ser lavado. Então, quando você lava a mão em casa, toma um banho em casa, lava a mão, aí vai para o trabalho e passa uma manhã inteira no trabalho sem lavar as mãos, essa mão vai ter mais micróbios do que todas as pessoas que existem no planeta. Atenção! E claro, nós encontramos vários micro-organismos nas pragas, sejam roedores, sejam insetos, sejam pássaros, todos eles são vetores de micro-organismos,
Até porque eles não se preocupam com a higiene deles, então eles pousam no lixo, pousam em vários locais contaminados e quando eles pousam nos alimentos ou procuram os alimentos para se alimentarem mesmo, terminam levando com eles os micro-organismos. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Até a nossa próxima aula.